Dendrobium do grupo Nobile, conhecida por vocês como olho de boneca. Muitas pessoas têm muita dificuldade em cultivar essas plantinhas. Estou no final de alguma das florações, né? Elas já estão murchando já, né? As florações delas estão indo embora. Mas o que eu quero que vocês realmente se atentem é que, mais uma vez, eu estou aqui no meu quintal para mostrar para vocês essa fênix. É tipo de um coqueiro, né? Ela forma essas folhas e essa planta está justamente sobre ela. Nós estamos cultivando ela, eu plantei ela justamente aqui, ó. Ela tem essa fibra, né? Na hora de você amarrar essa fênix, ela tem essa fibra, né? São todas essas plantas que têm esse aspecto aqui fibroso, né? Mas é o caso dessa minha fênix aqui. E elas se deram muito bem, as orquídeas acabaram se dando muito bem aqui. E veja que aqui, apesar de eu ter uma árvore que fica aqui acima da minha cabeça também, o sol, a boa parte do tempo do sol é pleno sobre ela, tá? Então, eu não diria que ela seria sol pleno, porque quando a gente fala do termo do sol pleno, é quando ele começa de manhã e vai até o final da tarde sobre a planta, né? Então, não é o que acaba acontecendo aqui. Praticamente o solzinho da manhã ela pega muito pouco, mas das 11 até se encerrar, essa planta recebe iluminação do sol direto sobre ela, tá? Vou mostrar para vocês, pedir para minha câmera filmar, de uma forma que vocês consigam ver o enraizamento, né, dela diretamente sobre esse material aqui, ó. Olha só as raízes dessa planta, como ela fixa, né, e ela se dá muito, muito bem aqui. E olha só, uma das coisas que você precisa saber é que aqui fora eu não faço nenhuma rega nessa planta, tá? Essa planta é cultivada exatamente pela natureza. Quando chove ela recebe água, quando não chove ela não recebe. E para você ter sucesso com o Dendrobium do grupo Nobile, exatamente esse é o ponto que eu queria chegar, porque agora a gente vai falar do estresse hídrico necessário para você ter esse resultado, além da iluminação que também se faz necessário para ela. Ainda sobre as dendróbiums, eu quero mostrar para você que essa parte de fora, na qual eu mostrei para você que ali eu tenho a do grupo Nobile, aqui eu tenho outras plantas, dendróbio também. Por exemplo, essa Moscaton aqui, ó, uma planta super entocerada, tá? Ela é super entocerada, é uma Dendrobium Moscaton. Já aqui eu tenho a Farmeri, olha só, também Dendrobium, tá? Essa daqui, por exemplo, para florescer, Tirsen florum, ó, já formando os seus botões aqui na parte de baixo, né? Como vocês podem ver. Olha só, por exemplo, essa planta aqui, ó, tá? Olha a formação que ela traz pra gente, ó. Aqui é, deixa eu ver aqui, essa é a Densinflorum, tá? Nesse mesmo grupo aí, né? Densinflorum, Farmeri, a Tirsenflorum, que produzem esses cachos de flores, tá vendo, ó? Então ela tá com caixa aqui, formando caixa aqui, tá? Esse grupo aqui já é um grupo que gosta de menos iluminação, mas também se faz necessário para esse grupo de plantas o estresse hídrico. Para vocês verem como há uma diversidade muito grande de cultivo, né? Já essa daqui é a Dendrobium Jenksei, né? Ela produz de 2 a 3 florzinhas, né? Numa única haste. Nós temos ainda a Lindley, né? Conhecida como Agregatum também, que produz cachos com mais flores, né? Mas essa planta, assim como a Agregatum ou Lindley, como você preferir, elas já produzem uma quantidade de flor e o seu vegetativo, mesmo recebendo mais água ou menos água, a produção de flores delas costuma ser muito boa. Elas precisam de boa iluminação, deixar isso claro, tá? Que essa espécie aqui, a Jenksei, assim como a Lindley, gostam de boa iluminação. Mas eu já percebo que a quantidade de água para a floração dela não interfere tanto. Já aconteceu de eu molhar mais ela florescer, de eu molhar menos ela florescer, já não tem tanta interferência, bem diferente dessas do grupo Nobile, que precisa do estresse hídrico. Que é a linda floração, por exemplo, de uma Dendrobium, que já não tem tanta necessidade de cuidados assim, ela já é uma planta muito mais fácil de ser cultivada, mas é para exemplificar para você a grande diferença que nós temos de cultivo de Dendrobium, né? Essa daqui, por exemplo, é a Stardust Raybondense. Tá? Uma planta muito bonita, uma floração sempre espetacular. Essa planta me traz lindas florações todos os anos. E apesar dela ficar num local muito bem iluminado, substratos sempre mais secos, ela não é uma planta que exige tanto assim em relação ao estresse hídrico, como exigem, por exemplo, os dendróbios do grupo Nobile. Assim também, como se faz muito necessário para melhor floração, que as Tirsenflorum, Densinflorum e esse grupo de plantas, né, de dendróbios com essas produções de cacho,
tenham a umidade no local mais aumentada, mas nunca, jamais, o seu substrato ensopado de água. Levando em conta também, pessoal, que essas plantas elas estão sob condições da natureza de florescer numa época mais fria, né? Sempre ali em meados de outono e inverno. É quando acontece, né? Mais no inverno, inclusive, as florações dessas plantas. O que significa que nessa parte do ano, né? Nessa estação do ano, nós temos muito pouca chuva, ou seja, elas não estão recebendo água nesse momento. Se a gente só respeita o fato de que nesse período de floração dela, ela floresce em um período que menos se recebe água, muito mais chances de você ter esse resultado você vai ficar também. O excesso de água, por exemplo, já nas dendróbios, né, pode causar um efeito de não trazer a floração e de fazer com que ela produza mudas, né, aqueles cakes que a gente conhece, que ela vai produzindo, ao invés de floração, ela vai emitindo, ao invés de flores, várias mudas, né, com raizinhas. Então, quando isso acontece em excesso, são duas possibilidades do porquê isso está acontecendo. A primeira delas tem ligação direta com a quantidade de água, tá? E a segunda, diretamente com a quantidade de luz. Pouca iluminação faz com que essas plantas sejam incentivadas a produzir cakes mudas, tá? E não a floração. Boa parte das dendróbios, apesar de florescer nessa época mais fria, nem todas são de floração iguais e nem de necessidade de iluminação iguais, né? Nós temos, por exemplo, a quingeniano, que tem uma quantidade de iluminação muito menos, exigir muito menos luz para poder florescer do que as dendróbios, por exemplo, do grupo nobile, etc. Essas do grupo nobile, conhecida como olho de boneca, ela tem essa necessidade sim de muito mais iluminação, elas são exigentes com isso, mas não pode ser ignorado o fato de que a água pode interferir diretamente na sua floração. Portanto, se você tem essas plantas, elas estão sob condição de boa luz, tome cuidado com a quantidade de água que você dá, principalmente nessa época mais fria do ano, que é a época que elas costumam florescer. Tá aí, gente, mais uma dendróbio. Essa agora é especiosa, mas vamos falar sobre a rega propriamente dita, né? Então, anotem aí, né? Por exemplo, as plantas do grupo nobile, né? Essas dendróbios do grupo nobile, no qual eu falava para vocês. Aqui eu faço um estresse hídrico bem rigoroso com ela, né? Fazendo uma rega, por exemplo, a cada 10 ou 15 dias para essas plantas do grupo nobile, tá? Já as outras plantas, né? Essas outras todas que eu venho apresentando para você, no caso da Speciosa, eu falei da Stardust, mostrei para vocês as Thyrsinophlorum. Então, essas plantas já não sofrem um estresse hídrico e nem precisam de um estresse hídrico tão rigoroso assim. Você pode molhar, por exemplo, uma vez por semana, na época de outono e inverno. Já no período de primavera e verão, você já pode regar aí 2 a 3 vezes na semana, tá? Época de brotação dessas plantas e tal. Mas evite ficar molhando nessa época de outono e inverno, que é a época de floração, onde existe sim uma escassez de água na natureza, por conta de falta de chuva, uma estação mais seca. Respeite isso para que você tenha resultados mais interessantes. Também quero dizer que isso não se segue assim uma regra, né? Às vezes as pessoas molham um pouco mais e têm resultados também, mas eu diria para vocês que vocês ficariam mais perto de ter resultados com essas florações, com essas plantas, se respeitassem principalmente o fato da rega e iluminação para esse grupo todo de dendróbio, como no caso essa Thyrsinophlorum que está florescendo aí debaixo de árvore no meu quintal, ok? Já na questão do substrato, quando você for fazer o plantio de uma dendróbio, sempre procure substratos que sequem mais rápido. Umas produzem raízes mais finas, outras podem produzir raízes até mais grossas, mas todas elas preferem um substrato onde seque mais rápido, mesmo que você molhe, porque receber água durante o processo do cultivo é algo necessário para qualquer planta. Só que elas gostam de receber essa água e de secar, de que suas raízes logo fiquem secas. Se você deixa, né, esses vasos carregados com substratos muito úmidos, você certamente vai prejudicar o crescimento dessa planta, que tem como princípio crescer em troncos. Elas gostam mesmo de troncos. Vocês viram essa planta no meu quintal. Acredito que ficou bem claro, né, que elas podem até sofrer um pouco sobre na questão de aspecto, né? Quando a gente olha e vê uma planta com aquela falta de hidratação, como se a planta estivesse desidratada. Mas quanto mais essas plantas chegarem, principalmente nessa época da floração dela, nesse estado, melhor será o número de flores
que ela vai produzir para você também. Como disse, não é para todas as dendróbiums, tá? Umas são menos exigentes em relação a esse lance da água. E existem até algumas que são tão sem vergonhas que mesmo recebendo uma grande quantidade de água, acaba florescendo do mesmo jeito. As dicas aqui aplicadas nesse vídeo servem para você que tem pouco resultado com ela, e se você está tendo pouco resultado, pode aplicar, tenho certeza que você vai ter muito resultado com as dicas que a gente deixou para você aqui hoje. Espero ter ajudado você. Um super beijo e tchau!